Oi, gente, vamos lá para mais uma receita? Então, vamos misturar a farinha de trigo, tudo que for de seco. Então, sal, bicarbonato de sódio, fermento em pó, o fermento biológico seco, tá, gente? Quando a gente vai fazer pão, a gente precisa do fermento biológico. Então, nesse caso aqui eu tô usando o seco e as medidas que eu dei para vocês vai ser para o seco também. Depois de misturar todos os secos à farinha, eu faço uma covinha no centro e coloco o ovo, o iogurte e vou adicionando leite de pouquinho em pouquinho e mexendo. E aí eu vou incorporando a farinha a essa mistura, tá? Eu gosto sempre de falar que líquido a gente sempre coloca aos poucos e nem sempre a gente usa tudo que pede na receita, porque depende muito da qualidade da farinha, tá? Então vamos colocando líquido aos poucos. Ficou seco no final, você não sentiu que tá uma massa bem gostosa de mexer, aí você adiciona mais líquido, ok? O leite ou água, mas é assim que funciona. Aí a gente precisa sovar a massa. Então, depois da massa bem incorporada e bem hidratada, a gente começa a trabalhar a massa, isso é, sovar. Isso vai servir para a gente ativar o glúten, tá? E o glúten é o responsável por reter as bolhas de ar no pão e ele não estourar, né? Então, ele forma uma rede elástica que vai reter o ar dentro do pão. Então, a gente vai fazer esse movimento. Se você não tiver uma batedeira para fazer o pão, você pode fazer esse movimento que eu tô mostrando. No começo, a massa pode ser um pouco pegajosa, mas é só ir trabalhando, não vai acrescentando mais farinha que depois ela vai ficar muito seca. A massa tem que estar gostosinha de mexer. Quando ela estiver bem trabalhada, ela precisa que dê esse ponto de véu, esse que eu tô mostrando exatamente agora, tá? Com esse ponto eu sei que a massa tá boa para descansar. Então ela vai fazer a primeira fermentação, que vai demorar aí uns 20 minutos mais ou menos até ela dobrar de volume. Então, depois da massa descansar e dobrar de volume, eu aperto ela, sem trabalhar, eu aperto para sair todos os gases e vou porcionar. Então, eu corto do tamanho que eu quiser aí os pedaços de pão e nesse caso eu vou rechear de mussarela. Mas a mussarela é opcional, tá? Não é obrigatório. Então, vocês estão vendo que eu tô colocando a mussarela e abrindo o pão no formato oval. Depois ele vai descansar novamente. Ele precisa desse segundo momento de fermentação, tá, gente? Porque aqui a gente mexeu um pouco na massa, então ela precisa descansar novamente. Ela vai fermentar, vocês vão ver que ela vai crescer de novo. E aí a gente vai poder fazer ou no forno ou na frigideira. Então, aqui nesse caso eu tô fazendo na frigideira. Então, eu aqueço bem uma frigideira e vou colocar o pão. Eu tampo a frigideira porque ele vai dar uma inchada, vou mostrar pra vocês. E depois eu viro o pão, ok? Adorei ensinar vocês esse pão indiano que é muito utilizado para acompanhar receitas com molhos e até mesmo pratos mais secos. Eu amo! E vocês? O que vocês acharam? Gostaram?